gente, tudo bem? Olha aqui, mais uma quinta-feira, estamos juntos. O negócio tá bonito aqui, né, Ney? O cenário tá bonito. Tá melhorando, tá melhorando. Quando mulheres aparecem no cenário, tem um enfeite, tem uma Fica decoração tudo mais diferente, bonito. tudo fica mais bonito, né? É verdade. O negócio tá mais cheiroso, tá mais Verdade. organizado aqui, viu? Verdade, que bom ter vocês aqui com a gente. Mais uma quinta-feira, mais um programa. E com muita alegria estamos aqui hoje, lembrando a você, antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, compartilhe esse link, aciona aqui esse sininho aí para que todas as vezes que a nossa igreja incluir um novo vídeo ou entrar ao vivo, você pode ser avisado também. Se torna um lembrete para você, vai que você esquece de acompanhar com a gente, tá? Compartilhe esse link, abençoe mais pessoas que estarão e serão abençoadas por esse bate-papo. Neis, fala aí com todos aí, Neis. Hoje é muito especial, um dia muito especial porque muitas pessoas têm falado com a gente e têm dito assim: poxa, eu queria saber um pouco mais sobre o pastor, sobre a Daniela. Será que o pastor é igual a gente? Será que o pastor namorou? Rapaz, será? Será que ele beijou na época que namorou? Será que o pastor vê meme? Meme. O pessoal fica perguntando isso, pastor, pra gente. Pastor, eu tenho recebido várias perguntas. O senhor vê meme, pastor? Onde é que tem? pastor às vezes não ajuda a gente não, né? Então hoje é um dia especial, porque hoje a gente vai poder perguntar muitas coisas aí da vida pessoal do pastor, da época de namoro, a referência, né? De como é que tudo aconteceu. Hoje é o dia de fazer perguntas. Hoje é o dia, rapaz. Corações estão aqui, ó, explodindo aqui. Vai botar, né? Botar os corações corações. botar os corações explodindo aqui, Top, o negócio top. tá igual. Mas Daniele, pastor, por favor, já inicia aí com as palavras para todos que estão participando conosco aqui ao vivo, né? Que todos estão no chat aí. Você sabia que as pessoas continuam mandando perguntas no chat, né? Então a gente vai continuar anotando as perguntas que vocês nos enviam e a gente vai iniciando um novo bate-papo. Mas antes, inicia aí, irmã Daniele, com uma palavra para todos. Olá, gente, a paz. Que bom estarmos aqui nesse quadro tão especial da Palavra ao Coração e hoje com meu amado, né? Para conversarmos um pouquinho sobre a nossa história, sobre um tempo especial que o Senhor nos deu de namoro, noivado, e hoje, como casados, continuamos namorando, né, amor? Que bom. E temos uma experiência feliz de casamento para mostrar para vocês jovens que realmente vale a pena esperar em Deus. Maravilha, muito bom estar aqui com vocês nesta quinta, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa história. E fico mais feliz ainda porque hoje o programa, ela está aqui, né? Eles estão combinando, né? Então o negócio tá muito... Foi, a gente antes de sair de casa combinamos para ficar mais parecido, né? Já que... Vocês sabiam que ele me veste algumas vezes e eu também dou uns toques? Então, de vez em Olha quando, aí. né, a gente combina, faz essas combinações. Mas já antecipou uma pergunta, Ele né? é meu personal style. Então, Neis, permita eu iniciar aqui. Pastor, irmã Daniele, como foi que vocês se conheceram? E aí, como foi o grande pedido de namoro? Bem, a gente se conheceu no seminário de teologia. Eu estava fazendo teologia, a Dani fazendo psicologia, e a Dani, ela sentiu-se desafiada a conhecer melhor ainda a fé dela, e ela decidiu se matricular no seminário. No dia da matrícula, eu estava fazendo minha matrícula, e de repente entra a mulher mais linda, né? A Daniele entra, e quando ela entra com um problema na mão. Uma amiga dela levou ela até a mim. Ela diz o seguinte: como que eu vou precisar fazer todas essas disciplinas de novo se eu já fiz no curso de psicologia? Como que eu tenho que fazer introdução à psicologia, introdução à filosofia, introdução à sociologia? Não preciso fazer isso tudo de novo. A colega dela dizendo: não, mas você precisa fazer, porque aqui é um seminário de preparação de obreiros e tudo. Não, mas eu tenho que aproveitar esses créditos. Aí, não, pois vamos ali conversar com um amigo meu. Aí a colega dela trouxe a Dani para me apresentar. Aí quando eu me trouxe a Dani para me apresentar, e ela mostrou a ficha e tudo mais, e o questionamento da Dani, eu disse: não, fica tranquilo, você vai conseguir aproveitar todas essas disciplinas. Inclusive, deixa eu dizer quais são as disciplinas que você vai fazer. Você faz essas disciplinas aqui, ó. Aí ela chegou para o coordenador pedagógico com a ficha toda preenchida. Só que quem preenchia era o coordenador pedagógico.
né? E claro, eu escolhi as disciplinas que eu ia fazer. Que homem. Eu acho né? que faz todo sentido, né? Por quê, Leite? O pastor e a esposa do pastor se conheceram aonde? Um seminário. Seminário. Seminário teológico. Tem todo sentido isso aí, né? Profético, pastoral, Eu vou dizer uma profecia. coisa. Se essa história fosse contada por mim, ela não era tão perfeita como ela realmente aconteceu. Glória a Deus. E vale destacar que, como o Cris falou, eu estava querendo realmente conhecer mais do Senhor e fazia planos de concluir o seminário. Mas eu só fiz 6 meses de seminário. Então, de fato, Deus me levou ao seminário de teologia para conhecer o Ilquias, para me apresentar a ele. Muito curioso isso, porque eu estava saindo do seminário. Eu estava indo concluir o seminário teológico em uma outra instituição. E aí, o Senhor me manteve lá por mais 6 meses. Eu ia sair. Já estava tudo certo. O Senhor manteve por 6 meses. E a Dani chega e passa 6 meses ali. Na verdade, foi os 6 meses que o Senhor fez para a gente se encontrar mesmo. Verdadeiramente, o Senhor nos faz habitar em família, né? Não, e essa é a teologia na moral. Na moral, Foi 6 meses de teologia na moral. Foi só para namorar mesmo. Glória a Deus por isso. Que nada. Foi não, pastor? Não. Meu Deus. Não foi fácil não esse Eu não início. desconfiei de nada, né? Ele me observou durante os 6 meses, nessas disciplinas que ele colocou para eu fazer junto com ele, mas eu não desconfiei que ele estava interessado em mim. Mas ele estava orando e observando cada passo meu, né, amor? Observando tudo, estudando, né? Para quando chegasse para pedir namoro, não pedir namoro a uma pessoa que não fosse construir junto, né? fantástico, viu? É uma pergunta, uma dúvida minha. Quem é universitário não tem condições de comprar um buquê com 12, 16, 20 rosas? Eu dei o primeiro buquê, pastor. Foram com quantas rosas para a irmã Daniela? Você lembra? Não, melhor. A primeira cena, a primeira vez que eu dei um buquê de rosas para a irmã Daniela, qual foi o cenário? Qual foi a cena? Qual foi, amor? Botei no estreito agora. Qual foi? Qual foi? Amor, tô tentando lembrar qual foi a primeira vez. Eita, amor, tô conseguindo. Não me lembro. A que eu lembro foi a do noivado, não lembro antes. Isso, eu também lembro do noivado, né? É, a que eu lembro é do Chegou com um noivado. buquê lindo, violino, um momento muito Meu especial, Deus. preparado. É, E como foi o pedido de namoro? Faz parte da primeira pergunta. pedido de namoro é para contar mesmo. Paz. É obrigado, pastor. Obrigado. Paz, foi uma luta, viu? Por quê? Eu fui na casa do meu sogro e da minha sogra, porque sempre tive aquela questão de que para namorar, você tem que conversar com os pais da pessoa com quem você está querendo namorar, né? E com seus pais também. Ter a bênção dos seus pais, primeiramente, depois você também pedir as bênçãos do pai daquela que você está querendo. E quando eu fui à casa do irmão Nogueira e a irmã Lúcia, irmão Nogueira quase soltava os cachorros para mim. Rapaz, você acredita nisso? Meu Jesus. Aí ele disse, não, estou só brincando, fique tranquilo. E aí tudo bem, tive a bênção dele, a bênção dela. E aí passou o tempo, namoramos e chegou o tempo de noivar. Então eu estava aqui na Decidade, terminou a escola bíblica dominical, corri lá rapidinho na casa, sem que a Daniela tivesse, porque eu queria fazer o pedido de surpresa a Dani. E aí conversei com os pais dela. Mas foram duros na queda, viu? Mas graças a Deus eles abençoaram, né? E depois que eles abençoaram, a gente começou a se preparar para o nosso casamento. Glória a Deus. Mamãezinha não queria perder a filhinha pertinho, né? Ainda estava terminando a faculdade. Ela, não, mas eu vou esperar ela terminar a faculdade. Faltava um ano para você terminar a faculdade, né? Aí ela terminou a faculdade e pouco tempo depois a gente casou. E o pedido de namoro, a Dani também está falando. Foi um estreito, viu? Cheguei pro meu pai e minha mãe e disse, olha, eu tô indo para jantar com a Daniele, sair, passear um pouco, conversar um pouco, e a gente fazer uma refeição junto. Mas vocês já sabem que eu estou gostando dela, mas eu ainda estou conhecendo. Então não vou entrar no namoro sem saber exatamente quem é a pessoa. Então eu vou
mas vou só para conversar. Não se preocupe que não vou pedir em namoro. E eu estava com minha mãe em casa e naquele momento eu disse: mãe, o Ilquias, aquele rapaz do seminário, me chamou para sair, mas deixa eu falar algo para a senhora. Se ele vier tocar em algum assunto de namoro, a senhora fique tranquila que é não. Eu não vou namorar com ele. Foi desse jeito assim, logo assim? Desse jeito. Cara na cara. E o bom. Ela liberou E o dessa bom? forma, né? Eu tranquilizei o coração dela. Se o pastor fosse um Lego, já estava todo desmontado. E o bom é que eu liguei para ela, né? Dani, vamos sair para a gente conversar, sair um pouquinho. Ela já estava nas férias do seminário e tudo, né? Tinha acabado o seminário, o semestre. E ela disse: vamos, convida a turma todinha, vamos sair, vai ser muito bom. Eu disse: não, é só eu e você mesmo, quero conversar com você. E ela até então ela não tinha entendido nada. Nenhuma. Ela disse que não entendeu nada. Eu só estava desconfiando naquela semana porque uma colega nossa do seminário disse: olhe, alguém vai ligar para você, uma bênção, rapaz de Deus. Eu acho que por isso que ela queria levar logo a turma toda, entendeu? Para já desfazer o negócio pela raiz, sabe? E eu sei. Alguém desconfia, né? Então um professor nosso desconfiou, falou para essa irmã, que é cunhada dele, e ela ligou para mim, para avisar que eu ia receber o convite para sair. Fomos conversar, conversamos bastante e tal. A Daniela disse que eu fiz uma anamnese dela. Gente, vocês imaginam quais foram as primeiras perguntas dessa primeira saída? Nós não éramos namorados, lembrando. Nós estávamos saindo como amigos, né? E aí, no calçadão da Beira-Mar, o Ilquias foi perguntando um pouco do que eu gostava, quais eram meus planos para o futuro, se eu era uma pessoa ambiciosa, né, amor? Olha aí, eu disse: amor, foi depois, né, conversando com ele, eu digo que foi uma anamnese, eu me sentia assim. Ele estava com uma prancheta na mão, não? Não, era não. assim, Tava gravando. bem escuta, atenta, né, para ver o que eu ia falar, para ser o veredito final, né, se ele ia realmente pedir namoro ou não, né? E aí a gente saiu dali para fazer um lanche. Quando a gente foi lá fazer a refeição, a Dani pegou e disse assim: Ilquias, sabe o que eu acho tão difícil assim nas Assembleias de Deus? Se a gente não pode ter um amigo que as pessoas já pensam outra coisa. Aí eu... Pronto, depois dessa... Meu Deus. Olha, por exemplo, a gente não pode ser amigo que as pessoas estão pensando outra coisa. Você acredita? Eu acredito, porque é isso mesmo. Pode ter certeza que é verdade essa história. Acredito, porque é isso mesmo. E aí eu conversei com ela. Não, na verdade não era nada para hoje. Hoje era só para a gente conversar, se conhecer um pouco melhor. Minha ideia era a gente conhecesse um pouco mais antes de iniciar o namoro. Mas já que você tocou no assunto, é isso mesmo. Só que faça o seguinte: se você tiver um sim, não me responda hoje. E se você tiver um não, pode me responder agora. E aí vocês lembram que eu saí de casa dizendo para minha mãe que se o assunto fosse namoro, eu iria dizer um não. E cadê que o não saiu? Glória a Deus. Mas eu disse para ele: Deus trabalha. Eu disse: Ilquias, eu vejo você como um homem de Deus, como alguém que tem características de uma pessoa que eu oro a Deus, peço a Deus para estar ao meu lado. Mas eu lhe vejo tudo que eu queria ouvir, né? como amigo. E dá para você casar com o inimigo? Você não pode casar com o inimigo. Não dá para casar com o inimigo. Por favor, não case com o inimigo. Eu achava que estava já dizendo não para ele, né? Só que ele não estava entendendo assim. Ele não quis entender, vamos falar assim mais aberto. A melhor pessoa para você passar a vida com ela é aquela que você tem como amigo, você ama, né? Então, Verdade. Eu senti ali como o ambiente todo já se preparando e se abrindo para um relacionamento. Estou de acordo nesse negócio aí. E aí não teve resposta no dia. Não foi amor. Foi. Então isso aí já foi positivo, né? Porque se for sim, não me responda hoje. Então, se ela já saiu sem me responder, né?
Eu sei como é. Umas provas dessas melhor do que Gideão, viu, mano? Tu não ouviu de Olha o lá? negócio aí, lá e cá, viu? Seminarista, né? E aí, quando foi o pedido mesmo? Quando meu foi a amigo, oficialização meu mesmo? amigo, isso demorou, viu? Dei uma semana para ela orar, para ela buscar o Senhor, confirmação, né? Liguei uma semana, nada. Liguei 10 dias, nada. 2 semanas, nada. Rapaz, foram quantos dias mesmo? Eu nem lembro bem quantos foi dias tempo, foram, viu? mas Foi demorou um tempo. pouquinho. Até que Até que chegou um dia, eu disse, meu amor, é o seguinte, hoje é o dia do já, é o dia da resposta. Então hoje você vai ter que me dar alguma resposta. Ah, mas hoje eu tenho um casamento que eu vou. Não tem problema. Se você chegar no casamento, você me avisa que eu ligo para você. Se você quiser dar não, você dá não. Se você quiser dar sim, dá sim. Mas hoje tem que ser o dia da resposta. Mas é que eu vejo você como amigo. Amém, glória a Deus. É assim que tem que ser mesmo. cheguei do casamento, já tarde, e o Equias me liga. Conversamos quase 2 horas no telefone. Dura na queda, viu? Meu Deus do céu. E dentre tantas coisas que ele falou, o que amoleceu meu coração foi quando ele perguntou de forma muito romântica, poética, que eu não consigo lembrar exatamente como foi, mas que foi muito belo. Mas ele disse assim: Daniele, o que é que uma árvore precisa para ela crescer? Me diga aí. Aí eu comecei a falar: água, adubo, cuidado. E ele disse: pois aceite eu cuidar de você como alguém que cuida de uma planta. Eu alimentar esse amor no seu coração. E aí eu, dura ainda, disse: mas e se esse amor não crescer? Aí ele disse: mas eu tentei. E aí depois eu disse: então tá bom. Eu digo sim para você, né? Então foi depois de muito custo, E né, depois amor? desse sim, os 3 meses. Depois desse sim, começamos, né, o namoro, mas cada encontro nosso, ele quando voltava para casa, eu chorava. Porque Saudade. eu dizia para ele: eu continuo lhe vendo como amigo e um irmão em Cristo. Eu não consigo lhe perceber como um namorado. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia concluir o relacionamento, porque eu sabia que era Deus que não me permitia fazer isso, né? E aí, sempre que o Ilquias ia à minha casa, a casa dos meus pais, nós orávamos antes de ele ir embora. E ali eu chorava, e teve um dia que eu disse: Senhor, por favor, se tu tens realmente um propósito no nosso namoro, que tu comece a alimentar esse amor no meu coração, que venha de ti, e que tu comece a trabalhar dentro de mim. Então, a partir daí, foi que eu comecei a vê-lo não apenas como um irmão e como um amigo, mas como meu namorado, como o meu amor. E o que Deus disse? Essa parte foi também difícil, né? Mas eu entendi porque Deus falou de forma muito clara. Deus falou assim para mim: você quer escolher e escolher errado, ou quer aceitar a minha escolha para você? Então, nesse dia, realmente eu percebi que Deus falou de forma muito clara e o meu coração começou a ser mudado. E eu comecei a ver o Ilquias com outros olhos, com os olhos de Deus. Esse Deus é maravilhoso, viu? Deus é lindo. Tá vendo o que Deus fez? Pastor Geração com Deus, já. Então, agora chegou num ponto, uma pergunta interessante. Maravilha. Pastor Dani, Deus precisa aprovar um relacionamento? A gente precisa da aprovação de Deus. Perceba, o relacionamento na face da terra, meu e da Daniele, é o nosso relacionamento mais importante na horizontal. Não existe outro relacionamento mais importante que esse, marido e mulher. Se esse relacionamento é o relacionamento mais importante que a gente tem, e se a gente ama a Deus acima de todas as coisas, eu não posso conceber entrar num relacionamento dessa natureza, que eu vou me tornar um só com outra pessoa e desconsiderar a aprovação de Deus.
Nós precisamos lidar com a aprovação de Deus. Até porque o próprio Deus nos dá critérios para o relacionamento, como nós devemos escolher a pessoa que nós vamos estar com ela. Então, se ele nos dá critérios, significa dizer que esses critérios atendidos, nós estamos buscando a aprovação dele também, né? E uma resposta dessa que Deus deu a Dani, de fato, mostra claramente, né, como é importante a aprovação de Deus. E isso a gente sente dentro do nosso casamento, né? A gente sente dentro do nosso casamento essa aprovação do Senhor. Interessante porque toda a história, para Deus, ela já existiu. E Deus sabe exatamente quem é que dá certo comigo ou com você. Claro que se você for casado, o que eu estou dizendo não vale mais para você. Mas se você é solteiro, Deus já conhece a tua história toda. Ele sabe quem é melhor para você. Então, claro que Deus precisa aprovar e é importante que você pergunte a Ele. Essa história é muito inspiradora para que entendamos isso. Verdade. Se você vive pelo menos, sei lá, casa com 25 anos, você vai passar muito mais tempo casado do que o tempo de vida até o compromisso assumido, né? E a gente às vezes esquece o quanto essa decisão ela é importante. Sim. E aí vocês mostraram esse grande exemplo para todos, né? O quanto nós precisamos ser bem certos no passo que vai ser dado, né? Mas Daniela, deixa eu fazer uma pergunta à senhora. O que é necessário para descobrir o propósito de Deus na vida de um casal? O que é necessário para descobrir o propósito de Deus na vida de um casal? Eu acho que a primeira coisa é você estar submisso para ouvir de Deus qual o propósito dele para a sua vida enquanto casal e obedecer a esse propósito. Eu lembro que quando nós estávamos namorando, né? O Ilquias já tinha compartilhado comigo como Deus tinha um chamado na vida dele de ministrar a palavra, de ensinar a palavra. E próximo do casamento, Deus colocou também no meu coração e eu compartilhei com ele. E eu disse, Ilquias, eu não sei porquê. Era Deus, mas eu dizia, não sei porquê, eu estou sentindo no coração que quando nós casarmos, pouco tempo depois, você vai estar assumindo alguma congregação. Deus já falou para ela. E isso ficou somente entre eu e ele. E nós guardamos aquilo para a gente. Não compartilhamos nem com os nossos pais, antes de casarmos. E eu tinha, apesar de saber do chamado de Deus na vida dele, eu tinha receios, eu tinha medo. Eu dizia, ser esposa de pastor é um desafio, né? Então, quando foram, depois de 3 meses de casados, né, amor? O Ilquias recebeu o convite para assumir a congregação do Parque Buenos Aires. E voltando para casa, nós estávamos voltando do trabalho para casa. Quando chegamos em casa, nós ajoelhamos no nosso quarto, oramos. E eu só conseguia chorar, eu não conseguia orar. E ali era Deus quebrantando o meu coração, tirando toda a resistência, todo o temor, para que eu estivesse realmente cumprindo o propósito de Deus na vida dele, cumprindo a missão que Deus tinha na vida dele e ajudando ele, né, a cumprir essa missão. Então, quando nós nos levantamos, porque o Ilquias não deu logo a resposta para o pastor Tom José, né? Disse, pastor, vou conversar com a Dani e em seguida eu lhe dou a resposta. Então, quando nós nos levantamos daquela oração, eu disse, vamos, Ilquias. E ali nós aceitamos. Então, para descobrir o propósito de Deus para a vida do casal, primeiro você tem que estar submisso. E quando ouvir o que ele tem para a sua vida enquanto casal, obedecer. Ainda que venha receios no coração, ainda que venha temor, mas obedeça. Aleluia. O propósito, né? Ele vai estar uma interseção do propósito da vida de cada pessoa que vai ser potencializado. Então agora tem pergunta que 10 em cada 9 adolescentes perguntam. E 10 em cada 10 jovens perguntam também, pastor. Eu quero saber o seguinte, beijar é pecado? O namoro, o seu namoro com a Dani, tinha beijo? Como é que é esse negócio aí, pastor? Explica, porque tem muita gente perguntando sobre esse negócio. Beijar
é pecado, se fosse eu tinha já pecado com a Dani hoje. Meu Jesus. Né? Beijar não é pecado para o casal. Na verdade, o casal ele tem que viver essa intimidade, as carícias, as demonstrações de afeto física também. Quando nós lidamos com isso na realidade do namoro, aí a gente precisa realmente lidar com alguns cuidados, com certeza. Quando você pergunta assim, se o senhor beijou no namoro, a Dani beijou no namoro, eu beijei no namoro. Meu desejo era ter beijado somente quando casar, mas eu beijei no namoro, né? E aí isso, claro, se você não tiver cuidado, isso pode levar você a correr sérios riscos na questão da pureza sexual. Deus guardou a mim, guardou a Dani, nós podemos ir ao altar e nos oferecer puros, né? Termos a nossa intimidade sexual apenas após termos firmado a aliança diante do Senhor. Mas se você brincar muito com os limites, você corre o risco de você não manter-se puro até o casamento. E quando a gente fala de pureza sexual, seria até interessante lembrar que a pureza sexual não vai ser somente a intimidade sexual, né? A pureza sexual ela lida também com a questão da pureza no coração e a pureza dos pensamentos. Então, o beijo, ele pode despertar em você aquilo que você não vai conseguir frear. Inclusive a pergunta mais completa aqui que me foi feita, e eu trago aqui, era se o beijo tem esse perigo aí, a pergunta foi feita assim, por que a igreja permite? Né? Por que a igreja permite que os namorados e os noivos se beijem? O senhor pode comentar isso, pastor? Eu estou sabendo agora que a igreja permite. Recebeu no e-mail, não? Avisando, informando ela? Não me informaram, não. Não está no crédito da igreja, não, pastor? Também não. Meu Deus. Tá botinho, Pois a pergunta me foi feita assim, por que a igreja permite? Eu nunca permiti. Rapaz. Jovem e adolescente se beijar. Não, viu, pastor? Não há nenhuma, não. Eu também. Você sabe, meu amor. Eu começo a ver um tom vermelho na pele. É a luz. É a luz, deve ser a luz. É isso. Na época que eu estava como líder de adolescentes, eu sempre dizia para os adolescentes que eu achava melhor eles fazerem namoro de corte, né? Se você não sabe o que é namoro de corte, é o namoro em que o primeiro beijo é dado no altar, no sim. É o primeiro de muitos beijos. A gente costuma dizer o seguinte, que o crente verdadeiro, ele não namora para casar, ele casa para namorar. É um pouco diferente, né? A época do namoro não é o tempo de encostar, de beijar, de abraçar, de amassar. Esse tempo é o tempo do casamento. E o que a gente costuma fazer? A maioria da população mundial costuma fazer, na época do namoro, quer estar perto, abraçado, beijando. Quando casa, eu duvido que você tenha visto o seu pai ou a sua mãe dando um beijo assim mais acalorado na sua frente nesses últimos tempos. Por quê? Porque isso é mais interessante quando é feito no namoro, mas o certo de fazer é dentro do casamento. O casal casado, namorando para a glória de Deus. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, para a gente já caminhar para encerrar o nosso encontro de hoje. Pastor, está faltando um homem decente ou tem muita mulher? Tem mais mulheres do que homens, Sim. Isso já é comum acontecer, né? Mas está faltando homens com hombridade. Homens que assumam a responsabilidade e que sejam homens. Tem muitos meninos crescidos, mas precisa-se de homens. Porque menino crescido não casa. E se casar, vai ter uma relação de mãe e filho. A esposa vai ter uma figura materna e ele uma figura de filho. Mas homens, na verdade, casam-se e ele assume o papel dentro dessa relação marido e mulher. Então, o que está acontecendo realmente, há muitas pessoas que estão precisando amadurecer e viver a hombridade, entender a responsabilidade. Eu penso que todas essas atitudes que nós temos visto nos últimos anos, de desenhar o homem como vilão,
de empoderamento feminino e de tantas outras coisas que o homem sempre é visto como o grande vilão, tem feito com que os homens recuem. E nesse recuar, eles têm recuado nas responsabilidades, porque qualquer responsabilidade que ele assume, eles já são acusados. Então os homens estão com medo. E na verdade você não precisa ter medo, você é macho, você é nordestino, né? Então assuma a sua hombridade. Assuma a sua hombridade. Nós somos atacados, mas se você está firmado no que a Bíblia diz, o que é ser homem, a mulher com quem você casar será muito feliz. E que o mundo chame você do que quiser, mas seja homem e faça a hombridade bíblica. Mas quanto a essas atitudes, eu acho que também há uma responsabilidade dos pais? Eu penso que os pais muitas vezes protegem demais os filhos, demais, e as meninas, eles dizem o seguinte: eu vou preparar elas para elas não dependerem de ninguém. Então o filho ele vai deixar de carro na escola, e a menina ele diz assim: pegue um ônibus e vá, você nunca vai precisar depender de ninguém. E aí você cria justamente um desajuste. Você não cria homens preparados também para enfrentar a vida. E as mulheres totalmente preparadas. Então você vê meninas bem jovens que se destacam, que saem muito bem. Você vai fazer uma seleção, é impressionante como você tem dificuldade de contratar homens. Mas as meninas com muita habilidade, capacidade, desenvoltura, independência, e os homens muito recuados, ficaram com medo. Assuma de volta a sua identidade. Você é homem, você foi criado como homem, você tem as suas responsabilidades. Não tenha medo de encarar, saia, né? E não fique acuado no canto. Seja homem. E ser homem também não é esse machismo aí, tá certo? Como também ser mulher não é o feminismo. Então acho que o equilíbrio que tem são os homens voltarem à centralidade do que é ser homem à luz da palavra de Deus. Isso vai fazer com que muitas mulheres que estão procurando alguém para casar possam encontrar homens para viver uma vida conjugal feliz. A gente volta para o mesmo ponto. O segredo está dentro da família. Não é verdade? Encerramos aqui mais um bate-papo excelente aqui com o pastor e a irmã Daniela aqui. Muito bom. Mais corações explodindo aqui na tela. Da palavra ao coração tem que ter coração explodindo para todo lado aí. Glória a Deus, foi um momento excelente ter participado aqui. E nós, a igreja, conhecermos um pouco mais da vida do pastor, da irmã Daniele, e isso nos aproxima muito mais, né? Nos faz entender e ter referência. Então foi muito bom, muito, muito bom. Tomara que tenhamos mais vezes aqui, irmã Daniele, com a senhora aqui presente aqui com a gente, em nome de Jesus, viu? Amém. Eu acho que vai ter outro encontro mesmo para falarmos um pouquinho, né? Que eu acho que essa foi só a primeira parte, não é, amor? Olha, Amém, a segunda parte amém. sobre relacionamentos, muito bem. Isso é de Deus. É de Deus. Pastor, vamos palavra de bênção. Já que beijar não é pecado, licença. Gente, pelo amor de Deus, rapaz, vou dizer uma coisa. Explodiu viu? tudo, explodiu tudo. A vela aqui tá grande. Gente, Deus abençoe vocês. Até próxima aqui, no nome de Jesus. Vamos logo encerrar aqui que eu quero ir pra casa nisso. Beijão. Glória a Deus, glória a Deus. Beijo. Deus abençoe.